Louvado seja o nosso Deus por mais um dia em nossa vida. Graças ao Senhor, porque a cada dia Ele nos sustentou e nos trouxe até aqui de maneira vitoriosa para a glória dEle e para edificação das nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Hoje iniciaremos o estudo sobre vocação eficaz. Se você ainda não conhece sobre esse tema, sobre essa doutrina bíblica, nós vamos aprender, vamos estudar, e é muito importante isso, porque esse estudo da vocação eficaz nos incentiva a pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus e também a nos dedicarmos nosso tempo em oração, em trabalho e também financeiramente apoiarmos o trabalho missionário. Nós não podemos ignorar esse ensino da vocação eficaz. As conversões dos corações a Deus, por meio de Jesus Cristo, não dependem unicamente da nossa pregação. Nós temos que entender isso, porque se a gente for pensar que a pregação do Evangelho depende somente de nós, como seres humanos, nós podemos cair no erro, cairmos na armadilha de usarmos recursos psicológicos e emocionais para convencer a pessoa que nos ouve. E não é assim. Quem convence e converte e proporciona essa vocação eficaz é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós temos consciência de que Deus usa o Evangelho para chamar de uma maneira eficaz, chamar aqueles que estão destinados à salvação. E então nós vamos nos preocupar em sermos fiéis à pregação do Evangelho, não somente em palavras ou com palavras, mas com o nosso viver, com as nossas atitudes. Vamos nos esforçar para levarmos a boa nova de salvação a cada coração humano, a cada pessoa, sabendo que essa obra da salvação é realizada pelo próprio e eterno Senhor Deus. E também isso traz consolo para nós, consolo para as nossas vidas, porque muitas vezes nós falamos, nós pregamos, nós vivemos o Evangelho de Jesus, mas muitas pessoas não se convertem, não querem nem ouvir sobre Jesus Cristo, sobre a mensagem da salvação. E então isso pode deixar a gente meio desanimado, meio triste, mas quando nós temos o conhecimento dessa vocação eficaz, compreendemos esse ensino, isso aí vai trazer para nós consolo ao nosso coração, porque
Tudo está dentro da poderosa mão de Deus. Então traz consolo, porque não é somente, unicamente, pela pregação do Evangelho que as pessoas irão se converter. Então vamos entender sobre esse ensino da vocação eficaz. Hoje, apenas uma introdução no texto de Romanos, que vamos ler, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. O texto de Romanos que lemos, ele está dentro de um contexto maior que podemos ver no capítulo 9 de Romanos. E esse texto mostra a soberania de Deus na salvação. O apóstolo Paulo, que foi quem escreveu essa carta aos Romanos, ele vai mostrar no capítulo 9 a rejeição de Israel. Mas essa rejeição de Israel, como ele diz no capítulo 9, não entra em conflito, ela não é incompatível com as promessas, nem com a justiça de Deus, porque o Senhor é Senhor soberano para manifestar a sua misericórdia a quem quiser. O oleiro que faz o vaso de barro, o oleiro ele tem autoridade para fazer com o vaso, com a massa, com o barro, um vaso para a honra e um vaso para a desonra. E a soberania de Deus, ela não é também incompatível com a responsabilidade humana. E então Paulo vai mostrar em Romanos, né, e aqui em Romanos, no capítulo 10, Paulo mostra no que ele crê. Ele crê que a salvação está nas mãos de Deus e não em nossas mãos. Mas ele também mostra a sua compaixão aos incrédulos, aqueles que não creem em Jesus. E não há contradição nisso, não há. Não há incompatibilidade nem com as promessas de Deus, nem com a justiça de Deus e também com a responsabilidade humana. E eu imagino que você tem uma Bíblia em casa, tem gente que tem até mais de uma, mas você já leu, estudou, meditou nela, na Bíblia? Então não há desculpas para não crermos. Se você tem a Bíblia no seu lar, às suas mãos, é para você ler. Ler, meditar, estudar e acreditar no que ela fala. Crer no que o Espírito Santo nos mostra em sua palavra. Isso é muito importante
Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é rico para com todos. E podemos dizer para com todos os que creem nele. E Ele dá, a sua misericórdia não tem fim. E Ele derrama isso sobre nós. O perdão dos pecados, a paz, uma paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Jesus, a paz em nosso coração, a paz com Deus e a esperança que temos de uma glória futura. E por isso, leia a Bíblia. Eu sempre incentivo as pessoas a lerem a Bíblia e peçam ao Espírito Santo que ilumine mente e coração para entender as verdades, as doutrinas bíblicas. Isso é uma de seriedade. Se você tem a Bíblia, leia, estude, ore a Deus, peça ao Senhor que o Espírito Santo te conduza no entendimento. E assim você compreenderá. E assim você vai entender como Deus te amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para nossa salvação, para que todo que nele crê, todo o que nele crê, tenha a vida eterna, como nos diz João 3,16. E é importante também, porque essa vocação eficaz, o que Paulo fala aqui em Romanos capítulo 9, capítulo 10, é de algo assim de extrema alegria, mas ao mesmo tempo responsabilidade que cada ser humano tem diante desse chamado, desse ouvir a mensagem do Evangelho, que é a responsabilidade que temos em crer ou não crer. E os judeus, eles foram responsáveis pela sua escolha. Eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram as promessas, a justiça de Deus. E somente quando pregamos o Evangelho, quando falamos da mensagem salvadora, é necessário ter fé. É uma fé que, quando a pessoa ouve a mensagem, ela se agarra à promessa e à justiça de Deus feita em Jesus Cristo. E isso vem como que a pessoa terá a fé em Cristo Jesus. Ela tem que ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso, Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É necessário pregarmos esse Evangelho para que outras pessoas ouçam e creiam. Paulo ele vai juntar aqui dois elementos daquelas bênçãos espirituais, dois elementos
da ordem da salvação, que é a fé e a vocação eficaz. E ele vai falar claramente aqui, nesse texto, que há um chamado para todas as pessoas. Todo mundo, sem exceção. Todas as pessoas. Homem, mulher, criança. Todas as pessoas, todos os seres humanos, eles são chamados a crer no Evangelho, a crer em Jesus Cristo. E isso, teologicamente, nós dizemos que é um chamado universal, um chamado externo. Mas este chamado externo, chamado universal, ele desperta a fé que salva. E isso vai ocorrer, vai acontecer, porque esse chamado externo foi usado por Deus para chamar internamente e de maneira eficaz a pessoa que ouve para a salvação. Então, a pregação do Evangelho é necessária, é essencial, porque é um meio que Deus designou, Deus soberanamente, ele designou para que a mensagem do Evangelho fosse pregada, para que haja o ajuntamento dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus. Todas as pessoas devem ouvir a mensagem da palavra de Deus. Não há outro meio de salvação, como nos diz Pedro, lá em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Então, cada pecador tem que crer em Cristo Jesus para ser salvo. E para crer, eles precisam ouvir o Evangelho, ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Cristo. E isso, então, leva a nós, os que já são salvos, os que já receberam essa salvação por meio da fé, vai nos incentivar a pregarmos esse Evangelho a outros corações, a outras vidas, seja onde for, no seu lar, na sua vizinhança, na sua cidade, no país, no mundo, em todos os lugares esse Evangelho deve ser pregado. Então, nosso estudo durante alguns domingos será sobre vocação eficaz. Vamos detalhar mais um pouco nos próximos domingos e eu espero que você nos acompanhe e venha conhecer esta doutrina da vocação eficaz e você vai compreender a diferença entre o chamado do Evangelho e o chamado da
vocação eficaz. E você vai entender que Deus usa sua palavra, Deus usa a mensagem, a proclamação do Evangelho para chamar de maneira eficaz os seus escolhidos. Se você ainda não recebeu Jesus, não creu em Jesus Cristo, esse é o tempo oportuno. Esse é o momento de você crer em Jesus Cristo, crer que Ele é o único que pode salvar a sua alma, é o único que veio, que se encarnou, se fez um ser humano por amor a você e sofreu todas as coisas. E Ele nunca pecou. Ele, o ente santo de Deus que nasceu da Virgem Maria, esse ente santo é o Filho de Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele se entregou por amor, para que você tivesse uma nova vida. Creia em Jesus, arrependa dos seus pecados, e Ele te dará uma nova vida. Ele vai trazer a libertação real e verdadeira ao seu coração, à sua alma. Esse é o momento oportuno. Esse é o momento oportuno. E você que já é salvo em Cristo Jesus, pregue esse Evangelho, viva esse Evangelho, viva Jesus Cristo a cada dia, alcançando outras vidas com seu falar, com seu testemunhar, e assim outras pessoas ouvirão a palavra de Cristo por meio do seu viver, porque a fé, essa fé que salva, ela vem somente pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo Jesus. Deus te abençoe, uma ótima semana para você.